importante, e hoje em dia tem que ser, está tudo no digital, Exato. e também é importante aumentarmos essa literacia, e por isso é que nós também fazemos estas coisas. E temos sido sempre eu e a Inês, mas acho que também era importante trazer outras pessoas da equipa, sobretudo aqui com outra especialidade e outra abordagem que é a tua, e por isso, se calhar, até começar por aí, que as pessoas Ok. cá estão-te a ver e podem não associar ainda à cara ou ainda não ter visto, embora Uhum. estejas lá no site e no Instagram, na parte da equipa. De qualquer forma, para quem não souber, apresentar-te aqui e dizeres quem és e o que é que fazes. Ok. Eu sou médico em psiquiatria. O primeiro nome é mesmo Boaventura. É uma questão que costuma surgir. Pensam que é apelido. Pensam que é apelido ou que eu quero pôr apelido no início, mas não, é mesmo o primeiro nome. E sou madeirense, estudei em Coimbra e agora estou aqui no Porto. Há alguma história por trás desse nome? Para os teus pais terem posto esse nome? É, Não é muito é um comum. nome um pouco de família, mais os homens Ok. da parte do meu pai Uma que herança vai passando, familiar. exatamente. Uhum, Exatamente. ok. Muito bem, portanto, e acho que também era importante trazer este tema da área da psiquiatria, porque efetivamente acho que é uma área, acho que podemos concordar com isso, sobre a qual ainda existem muitos mitos e informações às vezes erradas ou não tão ajustadas, e mesmo talvez na tua prática clínica encontres, imagino eu, pessoas com muitas dúvidas e receios, e por isso gostava de perguntar que informações é que tu gostarias de dar ou de transmitir assim para ajudar a desconstruir algumas destas ideias. Eu acho que assim a principal que eu me deparo muitas vezes é quando às vezes eu tenho pacientes que me elogiam e dizem: o doutor não tem ar de psiquiatra, porque ainda existe muito aquele estigma daquele psiquiatra barbudo, míope, careca, excêntrico. Ainda há muito esse estigma, não é? Aquele psiquiatra papão, que na verdade, pronto, foi passando este mito e acho importante assim malta mais jovem, com outra descontração, mantendo o rigor científico como é óbvio, ou seja, até com uma visão mais que valorizamos mais até a psicoterapia e menos aquela questão de ir ao psiquiatra, sair de lá medicado e chumbado, não é? Acho importante esta nova visão da psiquiatria. Pois, que até assim cria uma maior proximidade também com as pessoas e sentem-se mais à vontade, Exato, exato, e exato. menos essa distância que Uhum. acaba por existir. E já que falas disso, pronto, das pessoas que vão ao médico nesta área e que procuram a consulta de psiquiatria, é importante também, porque às vezes acho que é uma dúvida, as pessoas não sabem muito bem quando é que devem ou não procurar um psiquiatra e às vezes, falando por mim na minha experiência clínica enquanto psicóloga, também me vou deparando um bocadinho com isso, a pessoa não saber bem se devia ir ao psicólogo ou ao psiquiatra, Uhum. se deve consultar o psiquiatra, se pede ajuda ao médico de família, às vezes também há essa dúvida, Sim, sim. e por isso acho também um aspecto importante a esclarecer, quando é que a pessoa deve procurar a consulta de psiquiatria. Ok. Eu acho que acima de tudo, nestas questões de saúde mental e doença mental, acho que o mais importante é o pedido de ajuda. Por isso, Uhum, eh, a mensagem mais importante é realmente procurar aquela pessoa com quem nos sintamos mais confortável, ou que esteja mais próximo, mais acessível, não é? uhum. Porque a celeridade aqui é muito importante. Não estar à espera E muito tempo. exatamente, exatamente. E qualquer um destes profissionais que tu referiste, quer o médico de família, quer a psicologia, psiquiatria, tem informação e caso haja necessidade de uma observação por uma outra especialidade, os pacientes são referenciados. Uhum, No entanto, acho muito importante haver aqui uma exclusão de patologia não psiquiátrica, porque como sabemos há muitas doenças médicas, não é? Não psiquiátricas que simulam patologia mental e é ok. crucial excluir sempre, por exemplo, alterações da tiroide, alterações muitas vezes um exame de imagem, para excluir que estamos Uhum, com um paciente que realmente é doença psiquiátrica, ou seja, antes de começarmos a intervir e a tratar, temos que ter a certeza que é uma doença psiquiátrica. Acho que isso uhum, é assim a principal mensagem, ou seja, mesmo que comece, por exemplo, na psicologia, em algum uhum. momento do seu estudo, Fazer faz essa sentido avaliação. fazer essa avaliação junto do médico. Uhum. Uhum. E no caso, por exemplo, dos médicos de família, não é? Que muitas vezes são a primeira linha e bem, Uhum. e como estavas a dizer, é sem dúvida uma vantagem porque está mais perto da pessoa, é mais rápido a pessoa conseguir Exato. aceder, se calhar tem uma relação já construída. No caso do médico de família, há situações em que nem é preciso, não é, ir à psiquiatria para Uhum. tratar sintomas psiquiátricos, vamos dizer Sim, sim, assim, por sim. exemplo, de ansiedade ou depressão, e outras em que isso é necessário. Uhum.
aí qual é que é assim a distinção, ou como é que as pessoas podem perceber melhor como é que isto, Uhum. será que pode ser o médico de família a Exato. medicar-me, ou eu devia ir a um Ok. psiquiatra? O médico também se calhar vai saber isso, não é? Mas para as pessoas Exato. pode ser um bocadinho confuso. Exato, exato. No fundo, é na psiquiatria, ou seja, os médicos de família têm formação e lidam com muita doença mental. Ou seja, Uhum. qualquer médico de família tem formação para a maior parte das patologias, que nós dividimos aqui um bocadinho em doença mental grave e doença Ok. mental comum ou minor. É aqui a principal diferença. E essa Uhum. doença mental comum pode e deve ser, seja acompanhada pelos médicos de família. Estamos a falar de perturbações de ansiedade, pânico, mesmo acompanhar o processo de luto, que apesar de não ser uma doença, deve ser acompanhado de perto, Uhum. mesmo episódios depressivos, primeiros Uhum. episódios de gravidade ligeira a moderada, que não tenham ideação suicida, ou seja, geralmente são acompanhados pelo médico de família. E depois este referencia para a psiquiatria quando há alguma dúvida, quando há alguma refratariedade no tratamento farmacológico, por Ou seja, a exemplo. pessoa não está a melhorar. Exatamente, Uhum. exatamente. Agora, esquizofrenia, doença bipolar, depressão recorrente, ou seja, há indicações que são logo para a psiquiatria. Bem E encaminhado. mesmo às vezes para um serviço de urgência de psiquiatria, quando há uma edição suicida ativa, com um plano estruturado, um surto psicótico, ou seja, há aí indicação mesmo de avaliação psiquiátrica urgente e não em consulta externa. Certo. Acho que fica muito mais esclarecido assim. Ok. E estávamos a falar nesta questão dos mitos e das Uhum, ideias que as pessoas têm, e acho que muitas destas coisas e destes, sobretudo receios, estão associados à medicação uhum. e à Está. medicação psiquiátrica em particular, não Exato, é? exato. Por isso, gostava que falássemos aqui um bocadinho para ajudar a passar a informação mais Uhum, correta e para esclarecer algumas destas dúvidas sobre a medicação psiquiátrica. Por exemplo, a nível de se deve ou não ser uma solução de último recurso, e uhum, isto é uma coisa que esta pergunta também me surge porque vejo muito em consulta e também tenho de desconstruir muitas vezes com as uhum, pessoas, que é aquela coisa do eu ainda não quero tomar medicação, quero tentar primeiro o que não está 100% incorreto, pode não estar 100% correto, portanto uhum, acho que isso é uma boa, é um aspecto importante de esclarecer, se a medicação deve ou não ser uma solução de último recurso, uhum. ou às vezes sim, outras vezes não, não é? Eu Exato, acho que é um exato, bocadinho isso. exato, exato, exato. Ou seja, está mais do que estudado em imensas guidelines, estudos científicos, não é? Por exemplo, as Kahnemat, as canadianas, por exemplo, aqui mais nesta patologia do humor, as NICE, as inglesas, e que, sem dúvida, ou seja, a primeira linha para a maior parte desta doença mental comum é a psicoterapia. Uhum. Pronto. Infelizmente no SNS dificilmente As pessoas existe este, conseguem. este acesso, não é? Mas essa seria a primeira linha. Agora, há outras patologias, como referi anteriormente, esquizofrenia, doença bipolar, uma depressão grave, aí sem dúvida devemos começar logo com a medicação, Uhum. sem dúvida, porque o atrasar deste início da medicação pode ter consequências mesmo muito graves. Agora, melhor ainda é usar as duas coisas, ou seja, atacar nas duas frentes, sem dúvida, ou seja, há um efeito sinérgico da associação da medicação à psicoterapia. Uhum. Ou seja, situações em que queremos, por exemplo, um resultado muito rápido, aí também, normalmente, há medicação psiquiátrica, há umas que demoram a atuar, por exemplo, como os antidepressivos, demoram cerca de 2, 3 semanas a Uhum. começar a ter efeito terapêutico, não é? Mas há outras medicações que têm efeito imediato, por isso, às vezes, situações circunscritas no tempo, em que que é importante uma resposta rápida, aí também faz sentido Uhum. fazer medicação, mas sempre com um plano de iniciação e de desmame, Uhum. não aquela medicação crónica Sim, sim, sim. logo à E partida. depois há patologias, né, em que a medicação vai ser a primeira linha, como por exemplo Uhum. a perturbação de hiperatividade e déficit de Sim, atenção. sim. Primeira linha, ou Porque as pessoas seja, não têm às vezes a ideia de que exato, pode ser, de que é exato, desta exato, forma. exato. Mas sempre aliada aqui à Sempre aliada, psicoterapia, mas claro. sim, mas sim. E estavas a falar nesta questão, por exemplo, da depressão, também pode acontecer, como tu dizias, a primeira linha é a psicoterapia e Uhum. na maior parte dos casos começar por aí e depois também vai depender muito da avaliação e também é isso que é Exato. importante as pessoas compreenderem, porque às vezes o que é que acontece? Também depende da gravidade e de como é que a pessoa consegue ou não responder Uhum. à própria psicoterapia. Isso também é importante dizer, porque se calhar nem toda a gente vai responder da mesma forma, aderir da mesma forma, Exato. e também mediante a gravidade, às vezes a pessoa precisa de estar minimamente estável para poder Beneficiar, beneficiar exatamente. e certas Uhum. estratégias até comportamentais ou Uhum. assim que
se a pessoa nem sequer consegue sair da cama. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, existe aquele ponto em que a pessoa tem mais benefício, mais indicação para a psicoterapia, sem dúvida. Há aquele sweet spot que é importante avaliar este paciente e perceber se está motivado, que é crucial, não é? Claro. Para a psicoterapia, que senão, não estando, ou seja, não vai fazer a diferença a psicoterapia, sem Claro. dúvida. E muitas vezes esta coisa de não quero tomar já a medicação, como eu estava a dizer, vem, o que é que isto também tem por trás? Algum tipo de receio. Se a pessoa não quer tomar é porque acha que a medicação, e normalmente é ou porque acha que vai ficar dependente, Exato. ou porque acha que a medicação vai ter um efeito indesejado. E isto eu vejo mais em relação aos antidepressivos, né? De vai ficar muito sonolenta, ou Exato, que vai alterar exato. muito aquilo que a pessoa é e a maneira de funcionar. Isto também acho que são ideias que existem. E sobre isso, o que é que tu nos podes dizer? Em Sobre a relação... dependência e... Exato, exato, pronto. Isto que falaste aqui dos antidepressivos, pronto, é preciso referir que, ou seja, os antidepressivos de antigamente são muito diferentes dos atuais, ou das últimas décadas, ou seja, evoluímos muito neste aspecto. Tínhamos os antidepressivos tricíclicos, que tinham efeitos anticolinérgicos, sedavam as pessoas, havia aumento de peso, obstipação, e hoje em dia até a maior parte dos antidepressivos que nós usamos, os inibidores da recaptação da serotonina, até são dados de manhã, ou seja, se fossem sedativos daríamos à noite, por isso não, a maior parte dos antidepressivos não tem efeito sedativo, isto é importante ficar claro. Pronto. Outro, já que estamos a falar aqui dos antidepressivos, é a questão do aumento ponderal, do ganho de peso, que também era muito associado a antidepressivos mais antigos, também hoje, atualmente, claro, existem antidepressivos que têm este efeito, e até às vezes este efeito pode ser benéfico, não é? Quando existe uma falta de apetite, anorexia, uma perda de apetite, podem ter indicação mesmo, ou seja, às vezes o efeito secundário acaba por ser efeito terapêutico também. Ou seja, caso a caso, avaliamos sempre todos os efeitos secundários possíveis para medicar, como por exemplo, temos aqui estes mesmos fármacos, estes SSRI, os tais inibidores da recaptação da serotonina, por exemplo, que temos um efeito que é, ou seja, a nível sexual, pode haver aqui um atraso na ejaculação. Por um lado pode ser efeito secundário, mas também pode ser, por exemplo, terapêutico, no caso de uma ejaculação precoce. Ou seja, o mesmo fármaco em diferentes situações e sempre tendo em conta as interações e o perfil de efeitos terapêuticos e secundários. Claro, daí que então é importante uma avaliação adequada porque é caso a caso, Exatamente, não é uma coisa generalizada para toda a gente igual. E uma decisão sempre partilhada, que é o modelo atual de cuidados médicos, não é? Sempre este trabalho de equipa, sempre que nós informamos, é o que nos cabe a nós informar das opções e depois é sempre a última palavra, é sempre do paciente. E a pessoa, também é importante a pessoa ter essa percepção porque assim vai também sentir-se parte ativa e perceber que é parte ativa, ou seja, se tem é preferível, se tem receios, não guardar para si, dizer, do que ficar com esses receios, mesmo que tome, pois não está confortável com o tratamento que está a fazer, ou até às vezes não tomar, ou parar de tomar, porque tem questões, receios, ou porque teve um efeito indesejável. Então, se for, como tu dizes, que acho que é ótimo, este processo partilhado, a pessoa vai ver de outra maneira, que é, eu posso fazer perguntas, posso pedir para me explicar, posso dizer, olha, mas eu não queria isto por isto. E sempre que surja, normalmente avisamos dos principais efeitos secundários que podem surgir, não quer dizer que vão surgir, e muitos surgem naquela primeira semana, primeiros dias, e depois a grande maioria desaparece, que é a adaptação ao fármaco. Por isso, informamos dos que poderão surgir e caso existem estes efeitos ou isso, é sempre possível ajustar, mudar. Há várias opções, não há um único tratamento. Um único só, claro. E nesta questão, por exemplo, da dependência, eu estava a pensar que as pessoas têm muito receio, eu acho que, por um lado, porque podem sentir que têm receio quando tirarem a medicação de sentirem mal ou que aquilo tenha algum efeito indesejado, e por outro lado, também associado à dependência, tem um bocadinho a ideia de que como é que eu vou ser quando não tiver a medicação? Vou ficar outra vez deprimido ou ficar um bocado confuso, porque como a medicação é eficaz, e ainda bem, isso é ótimo e a pessoa fica contente, mas depois às vezes também vejo pessoas que ficam com a incerteza de isto sou eu, isto é a medicação, e quando eu tirar a medicação, como é que eu vou ser? Como é que eu vou responder? Vou ficar mal outra vez? Então acho que a dependência vai por estas duas frentes, uma mais física ou fisiológica, vou-me sentir mal, ou vou ter efeitos de privação, e outra mais aqui quase que emocional, de
como é que eu vou funcionar sem a medicação Exato, e se não vou conseguir funcionar, vou ter que tomar para sempre. Pronto, isso é uma coisa, ou seja, a prescrição do antidepressivo é um ato que é necessário muita responsabilidade. E eu costumo sempre dizer aos pacientes, ou seja, é um compromisso, porque os antidepressivos só são eficazes e só tratam se for um tratamento longo, geralmente superior a 1 ano, ou seja, geralmente o que está recomendado é pelo menos 6 a 9 meses após a remissão de sintomas, ou seja, depois da pessoa estar bem, estar sem sintomas residuais, aí continuar 6 a 9 meses num primeiro episódio depressivo. Estamos a falar de um segundo ou de um terceiro, aí podemos aumentar a duração, exatamente. Agora, é fundamental nesta prescrição informar sempre mais ou menos que a pessoa saiba que ao iniciar, ao aceitar, irá fazer durante aquele tempo. Irá ser iniciado, monitorizado, ajustada a dose, às vezes associado a outro medicamento para potenciar o efeito, mas também está previsto já a descontinuação. Isso normalmente tranquiliza a pessoa. Isto é um tratamento, não é uma coisa para, em princípio, para a vida toda. Exatamente. E os antidepressivos, ou seja, em termos de adição, ou seja, não são aditivos, enquanto outras substâncias como as benzodiazepinas, ou seja, que têm literalmente um síndrome de abstinência, de privação, quer física, quer psíquica, os antidepressivos não. Agora, claro que existe eles atuam a nível dos nossos neurotransmissores, por isso há uma adaptação do nosso organismo, por isso é que começamos com doses baixas, não é? E por isso é que esses efeitos surgem no início da adaptação. E no final também é importante fazer este desmame, ou seja, é sempre importante, antes da pessoa interromper uma medicação, falar sempre com o seu médico. Isto é crucial, porque senão pode passar realmente mal se parar de repente, mas pode correr tudo bem se falar com o médico, explicar os seus receios, porque é que quer parar e ver se existe maneira de mudar para outro antidepressivo ou ajustar a dose, ou mesmo programar um plano de desmame para não ter estes efeitos. Que é feito uma retirada muito gradual. Exatamente. E acompanhada. E acompanhada, claro. E falaste aí nas benzodiazepinas, para quem não se calhar acho que gostava de te perguntar, para quem não souber o que é, como é que as pessoas conhecem isto mais com os nomes mais comuns. Exato. E sendo que ouvimos muitas vezes que efetivamente essas sim têm um potencial aditivo, como é que também quem precisa mesmo de tomar pode ficar tranquilo apesar disso, não é? Exato. Pronto, as benzodiazepinas são aqueles fármacos que são ansiolíticos, ou seja, atuam na nossa ansiedade e também têm um efeito hipnótico, ou seja, ajudam a induzir o sono. Pronto. São os fármacos muito prescritos, dos mais prescritos em Portugal e na Europa. Acho que Espanha está à nossa frente mesmo assim, mas é uma epidemia esta questão das benzodiazepinas, porque é um fármaco que atua logo, tem essa vantagem versus os antidepressivos, não é? Normalmente os efeitos secundários, pelo menos percepcionados pela pessoa, são praticamente inexistentes, por isso é muito fácil da pessoa, às vezes deixam de tomar vários medicamentos, mas a benzodiazepina continua, porque é um fármaco que normalmente é muito bem tolerado. Agora, mais uma vez, deve ser explicado à pessoa, ou seja, faz todo o sentido, ainda bem que elas existem, são importantes. Agora, em casos que se prevê, por exemplo, uma reação de ajustamento, ou seja, a pessoa houve uma alteração, alguma alteração na sua dinâmica, algum evento estressor, e a pessoa está-se a ajustar, está a lidar com isso. Por vezes tem sintomas ansiosos, sintomas depressivos, que é diferente ter depressão enquanto perturbação depressiva versus ter o sintoma de sentir-se em baixo, sentir-se deprimido. E aí faz sentido, por exemplo, em vez de fazer um antidepressivo, mas sim saber, ok, uma benzodiazepina vai atuar nestes sintomas de ansiedade, mas informar mais uma vez, olha, este tratamento vai ter um início e vai ter um fim. Estes medicamentos têm esse risco de habituação, não é? De dependência, por isso vamos iniciar aqui, mais uma vez, escolher benzodiazepinas com semivida maior, que sabemos que estão associadas a menor potencial de adição, e sempre, ou seja, o máximo dos máximos, apontar ali para os 3 meses. É o nosso objetivo. Quanto menos melhor, mas apontar para 3 meses, ou então depois passar para um SOS, mas também deve ser explicado quantos SOS por semana a pessoa pode fazer. Senão depois, estou a fazer SOS, mas depois é fixo, todos os dias, acaba por não ter efeito. E também estes medicamentos acabam por perder eficácia, porque existe uma tolerância, ou seja, o nosso organismo cada vez se habitua mais a este fármaco, a esta molécula, e cada vez tem menos efeito. Também faz com que as pessoas queiram aumentar a dose. Por isso, são incríveis desde que sejam usadas
Não é? devidamente, E exatamente. estava a pensar que nesse aspecto também pode ser muito importante aí a psicoterapia, Uhum. porque para a pessoa precisamente ter estratégias para lidar para gerir as suas Sem emoções e dúvida. não ficar com essa dependência Uhum. de, depois de passar esta fase, como estavas a dizer, de maior adversidade, hum, consigo, retirando o fármaco, ter outras formas de lidar com os desafios que surjam e não tenho aquela dependência de eu preciso tomar isto sempre que estiver a começar a sentir Exato, ansiedade. exato. Sem dúvida, sem dúvida. Muito mais do que o diagnóstico, não é? O que é feito na psicoterapia, a formulação de caso, não é? Uhum, Perceber quais foram os fatores predisponentes que aquela pessoa tem, os precipitantes e os perpetuadores daquele problema. Eu digo sempre isso aos meus pacientes, ou seja, aproveitem agora, estão a fazer medicação, ou seja, vai ser mais fácil para si ultrapassar este período, mas é importante perceber o que aconteceu, o que o fez chegar a esta situação e uhum, prevenir novos episódios. Trabalhar isso na psicoterapia é fundamental. uhum, certo, muito bem, exatamente. E estávamos aqui, já que estamos a falar aqui nesta questão de psicoterapia, medicação, eu acho que efetivamente já foste respondendo a esta pergunta, mas só para ficar bem claro, hum, estas psicoterapia e medicação Uhum, são duas coisas separadas, devem se complementar, uma é mais uhum, importante que outra. Qual é a tua uhum. opinião? Eu acho que ambas são importantes e têm muito mais efeito se forem feitas as duas, ou seja, de forma sinérgica, porque a medicação geralmente atua logo e a psicoterapia há um delay, ou seja, Claro. há um investimento, quer em termos de tempo, não é? De motivação, e até existe muitas das vezes no início da psicoterapia, ao paciente ter certos insights, ou seja, chegar a certas conclusões, verdades universais que ele teria, que depois percebe que realmente pode não ser bem assim, a história pode não ser bem assim, ao construir uma nova narrativa da sua vida, está descrito um agravamento até inicial nas psicoterapias. Por isso, mais uma vez, o que falámos há pouco, ter aquele sweet spot, aquele estado que é ótimo, que a pessoa beneficia mais da psicoterapia. Mas, sem dúvida, as duas têm os Conjugar as melhores, sem duas dúvida, acaba perfeitamente por ter combinado. efeitos mais Uhum, benéficos, não é? Uhum. Agora estava aqui a pensar numa outra pergunta que me surgiu, que até tinha mais a ver com o que estávamos a falar no início, mas que agora me lembrei e acho que é importante. Porque estávamos a ver aquela questão de quando é que a pessoa deve ir a uma consulta de psiquiatria, quando é que não uhum, deve, pedir ajuda. E estava a pensar na questão do circuito de entrar, ou não tanto em situações de vou marcar uma consulta e precisar de ajuda, mas em situações mais agudas, mas que podem não ser tão graves ou emergentes como um surto psicótico, assim, mas que a pessoa está em sofrimento, uhum, claramente, está, sei lá, está a ter ataques de pânico, está em sofrimento persistente e uhum, intenso. Como é que também às vezes há esta dúvida de como é que o que é que a pessoa deve ou pode recorrer, porque imagina, se vai ao psicólogo, não vai ser importante, mas nós não vamos, e às vezes isto não é muito frequente, mas às vezes acontece, uhum, estou mesmo mal a fazer uma consulta hoje, a pessoa uhum, não vai sair daqui necessariamente melhor, pronto, exato. pode levar algumas estratégias, depende do que for, se Uhum, realmente tem crises de pânico, dependendo de que tipo de situação for, pode levar algumas estratégias que podem ou não ajudar sim. logo, hum, querem uma consulta de psiquiatria e vão à procura e também querem para hoje ou para ontem e às vezes Uhum, também não há. Devem ir à urgência, como é que é o circuito? ok, Devem tentar uma vaga no centro de saúde? ok, Como é que podes ok. aconselhar por Uhum. aí? Isso é uma pergunta muito interessante que realmente Uhum. existe, muitos, existe muito desconhecimento da população geral sobre como a quem recorrer, quando recorrer e com que, ou seja, com que prioridade é que deve, como organizar esta procura. Pronto, Uhum. existe aquela linha que está a ser muito divulgada, ou seja, no SNS está até a ser alterada a importância desta linha, ou seja, é sempre uma boa forma da pessoa esclarecer, fazer aqui uma triagem inicial, pois são enfermeiros que estão do Pois, outro lado, ou seja, ajudam aqui numa triagem inicial sobre a quem a recorrer. quem recorrer, é um Acho uma ótimo boa opção, recurso. acho um Uhum. ótimo recurso. Depois existe a consulta aberta, na maior parte dos centros de saúde também é uma opção. Pacientes que já são acompanhados na psiquiatria podem tentar antecipar a Recorrer ao seu consulta médico. ou mesmo certos hospitais psiquiátricos também têm uma consulta aberta, mas de psiquiatria. Ok. Sendo que a urgência, ou seja, no caso do Porto, que temos a urgência metropolitana psiquiátrica do Porto, é uma Que é urgência no que é Hospital de São centralizada João? no Hospital São João, exatamente. Ou seja, para um paciente ser observado diretamente pela psiquiatria, ou seja, pode ir pela medicina interna, mas vai perder imenso tempo e muitas vezes
não vai ter a resposta que ele precisa. Ou seja, para se dirigir à urgência psiquiátrica, são essencialmente duas principais coisas: ideação suicida ativa ou alterações graves do comportamento, no caso, por exemplo, um surto psicótico. Ou seja, são as duas principais indicações. De outras formas, também é possível ir desde que tenha uma carta de um psicólogo ou psicatra assistente ou médico de família, ou seja, tem que ser referenciado. Ok. Então São imagina, a estas... pessoa tem uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico, não deveria ir necessariamente à urgência, é isso? Exatamente, ou seja, o ataque de pânico é uma experiência extremamente A pessoa muitas assustadora. vezes vai na mesma, se calhar vai a uma Exatamente. urgência normal. Até a pessoa ter esse diagnóstico, não é? Faz sentido, claro que o ataque de Porque até pânico não sabe se é um pode ataque ser de um pânico ou outra AVC, coisa. e são essas as cognições que passam pela cabeça de uma pessoa que está a ter um ataque de pânico pela primeira vez. Por isso, claro que a primeira vez, não é? É normal, é mais que expectável que essa pessoa vá ao serviço de urgência e, por um lado, até faz logo um eletrocardiograma normalmente, pode fazer um ataque caso haja esta suspeita de um AVC, faz um estudo analítico e esperemos que isto seja assim, mas nem sempre há esse tempo, não é? Mas que os colegas médicos, mesmo neste caso não psiquiatras, mas que expliquem à pessoa que muito provavelmente é um ataque de pânico, fez os exames, não é? Façam aquela psicoeducação que é fundamental. E então, num segundo ou terceiro ataque de pânico, a pessoa já tenha, por exemplo, um SOS que possa tomar, ou mesmo antecipar uma consulta, ajustar a medicação, que não tenha que ir todas as vezes ter um ataque de pânico ao serviço de urgência, sem dúvida. Sem dúvida. Ok, eu acho que ficou esclarecido. E uma última coisa que também queria que falássemos, que não queria que deixássemos de falar, porque também é uma questão que está muito, hoje em dia, que se fala muito e que está muito presente, que tem a ver com o sono, e acho que também é importante abordar esta questão do sono. Quer seja, estava aqui a pensar, em termos gerais, nesta parte de problemas de sono, também como é que a psiquiatria entra aqui nesta questão do sono. Ok. O sono, pronto, é uma necessidade básica, não é? Fisiológica, todos nós. E quase não existe doença psiquiátrica, ou mesmo até, diria, doença médica que não tenha uma consequência a nível do sono. Por isso, quase sempre a insónia ou as dificuldades, os problemas com sono, quase sempre são secundárias a alguma coisa. Certo. E isto, muitos pacientes, ou seja, focam-se no sono, o meu problema é este, é não dormir, mas quando vamos explorar, quase sempre encontramos uma perturbação depressiva, uma perturbação de ansiedade, ou mesmo má higiene do sono, privação crónica de sono, uma pessoa que não deu oportunidade ao sono, ou que ingere 5 ou 6 cafés durante o dia, ou que dorme cestas durante a tarde toda e depois tem a expectativa que vai dormir bem à noite. Ou seja, há aqui muita coisa que pode ser feita, mesmo não farmacologicamente, ou seja, a TCCI, que é a Terapia Cognitiva Comportamental para a Insónia, tem imensas técnicas de higiene do sono que fazem resultados espetaculares sem medicação. Sim, normalmente até deve ser a primeira linha, não é? Mas depois, quando a medicação é necessária, sim, a nível do sono, normalmente tem a ver com isso, há uma patologia por trás e é a própria medicação para aquela patologia, por exemplo, é o próprio antidepressivo que vai ajudar, ou às vezes vocês também prescrevem medicação especificamente direcionada para a questão do sono, como é que... Ou se calhar também podemos depende. prescrever, ou seja, por exemplo, nas patologias do ritmo circadiano, por exemplo, um atraso, um avanço de fase muito típico, por exemplo, aquele adolescente que chega às férias do verão e começa a estar num ciclo de se deitar às 3 ou 4 da manhã e acordar ao meio-dia, começa o ano escolar, por exemplo, aí faz muito sentido recorrer, por exemplo, à melatonina, ou seja, melatonina, atenção, melatonina medicamento, porque existem muitas melatoninas em doses subterapêuticas, mas melatonina medicamento para regularizar este ciclo circadiano. Pronto. É um dos exemplos, mas também temos muitos outros, ou seja, a maior medicamento, ou seja, essa melatonina tem que ser sempre prescrita. Tem que ser prescrita, sim, tem que ser prescrita, exatamente. Porque às vezes acho que há essa confusão, como estavas a dizer, como há muitas coisas, e as pessoas pensar, e muitas pessoas recorrerem de forma indiscriminada, e também é importante, porque é o que estavas a dizer, nesses casos há uma necessidade específica que é avaliada pelo médico, e aquilo vai ser enquadrado e acompanhado. Exato. Porque senão, como em tudo, pode ter efeitos também que não são desejáveis. Existe muito desconhecimento mesmo de colegas médicos acerca desta área, e que realmente, ou seja, focam-se em tratar as patologias e descartam o sono, mas sabemos que o sono tem um impacto fundamental na nossa saúde, na doença, ou seja, a insónia está associada ao aumento do risco cardiovascular,
o risco de AVC, de diabetes e também de patologias psíquicas, como perturbações de ansiedade, depressão, ou seja, está tudo relacionado com o sono. Nós não tendo um sono saudável, um sono reparador, tem um impacto brutal na nossa saúde. E depois, às vezes, ou seja, uma coisa é pôr a pessoa a dormir, que isso muitos médicos conseguem fazer com benzodiazepinas ou outros fármacos. Claro. Outra coisa é pôr uma pessoa a dormir bem, a ter um sono Uhum. reparador, a acordar com aquela sensação, ok, estou pronto para Descansei. enfrentar o meu dia, exatamente. E essa é que é a dificuldade. Ter essa sensibilidade, que é preciso tempo, é preciso uma consulta longa muitas vezes, e perceber realmente o que está por trás Fazer uma boa daquela avaliação. patologia do sono, sem dúvida. Uhum. Sim, sim, sem dúvida, acho que é muito importante e é uma dificuldade que vemos muito hoje em dia a nível do sono, que lá está, muitas vezes é consequência, outras vezes é causa, mas está muitas vezes presente esta Exato. questão do sono. Eu acho que falamos aqui de muitas coisas interessantes e foi muito esclarecedor até para mim algumas coisas que falamos aqui. Tivemos aqui mais focados na parte do tratamento e da medicação, desconstruir algumas coisas associadas à psiquiatria e se calhar, como nota final ou para acabarmos, estava a pensar deixarmos aqui uma mensagem, já não tanto do tratamento, mas para a prevenção, e a te desafiar a pensar o que é que gostarias, que mensagem gostarias final de dar às pessoas, mais assim para elas pensarem formas de cuidarem bem da sua saúde mental, vamos dizer assim. Exato. Eu acho fundamental isso, ou seja, a prevenção primária, que é justamente, ou então até há quem fala na prevenção primordial, que é justamente isso, que é o que é que eu posso fazer, não é, para maximizar a minha saúde mental e não, o foco está na saúde e não na doença. Isso acho, é uma temática muito interessante e acho que há muita coisa que podemos fazer. Eu acho que, acima de tudo, vivemos numa sociedade que anda com muita pressa. É tudo para ontem. As pessoas geralmente andam com este stress crónico, todas elas. Têm as agendas cheias de eventos, cheias de coisas, ou seja, não têm tempo para estar num sofá, para conversar, para olhar nos olhos umas das outras. Eu acho que isto é questão dos telemóveis, ou seja, há aqui muitas coisas. Ou seja, tentar fazer aqui, ter tempo de produtividade, não é? E ter tempo de descanso, de lazer e de convívio. Eu acho que é muito importante ter estas duas coisas, porque parece que na nossa sociedade a única coisa, ou seja, só somos valorizados pela nossa produtividade. Então queremos estar sempre a produzir. Exatamente, ou seja, e geralmente as pessoas que produzem muito, muitas delas, ou seja, depois têm patologias do foro mental, porque, ou seja, nós temos um limite, a nossa capacidade de produzir tem um limite. E é importante não andarmos ali sempre na headline, sempre a tocar nesse limite, ou seja, temos que pôr folgas, temos que ter fins de semana, temos que ter tempo para a nossa família, temos que dormir bem, temos que nos alimentar de forma saudável, temos que fazer exercício físico. Acho que são, toda a gente Pilares. sabe, mas ninguém faz. Eu acho que é um bocadinho, é fácil dizer, difícil de executar, sem dúvida. Sim, e estamos sempre a ouvir e quase que se calhar as pessoas acabam por banalizar do género, é importante estas coisas todas, mas depois, efetivamente, quando nós estudamos não é, acho que os profissionais de saúde estão mais alerta para isso, e quando vemos que é mesmo muito eficaz, as pessoas não têm noção o quanto Não eficaz tem, não tem mesmo. não é uma coisa banal, Pois não. sim, tens que fazer exercício, comer bem, dormir, mas é mesmo muito eficaz, É mais do que essencial. qualquer medicação, e pelo menos em termos de prevenção, Sem dúvida, sem dúvida. por isso acho que é uma mensagem importante de passar, Exato. e obrigada. Obrigado.